do Evangelho lido, um Evangelho bonito, um momento em que Jesus dá conselho às pessoas. Ele também questiona, talvez a questão que nesse momento Jesus perguntaria para cada um de nós: o que você necessita agora, hoje, esta semana, nesse momento que você está passando? O que você deseja? Essa pergunta quer nos motivar a olhar, tanto quanto pudermos e tivermos coragem, para dentro de nós mesmos, a fim de responder o que é que o coração humano realmente deseja. Talvez na tua lista que você criou agora na sua mente surjam bens materiais. Talvez você está pensando em trocar de carro, talvez você está pensando em fazer uma construção, um puxadinho, talvez você precisa melhorar lá onde está o seu banheiro, o seu tanque de roupas, talvez você precisa um outro trabalho, não está contente com aquilo que você está fazendo, talvez alguém de vocês esteja contente, mas poxa, está na hora de eu fazer uma viagem, eu gostaria de ter uma vida um pouco mais tranquila. Talvez o bem que você mais gostaria seria também reencontrar uma pessoa que você não vê há mais de 15 anos, que está longe, que você nem conhece o paradeiro dela. O fato é que o coração humano, muitas vezes, ele nem sabe o que é que ele realmente quer, o que o nosso coração quer. Então a busca desenfreada por aquilo que se deseja, quando se trata de bens materiais, tem feito as pessoas entrarem num círculo vicioso de ansiedade, de preocupação, de depressão, onde em muitos casos trabalha-se tanto para alcançar os objetivos e por vezes esquece-se de viver cada dia, o dia inteiro. Em muitos casos falta tempo para Deus, falta tempo para a família, falta tempo para cuidar de si mesmo. Vocês têm cuidado de si mesmo? Sim, de si. Alimento, saúde, médico, está tudo em dia, tem feito os exames preventivos, tem cuidado do seu corpo, do seu cabelo, das suas unhas. O texto do Evangelho de hoje, que nós ouvimos, quer nos falar um pouco sobre as escolhas que nós temos feito e quer nos ajudar a equilibrar a nossa vida. E a Bíblia, na versão da linguagem de hoje que nós lemos, ela divide o texto em dois blocos. Um que trata das riquezas dos céus e outro que trata da nossa vigília, da nossa espera. E nessa primeira parte, Jesus chama a atenção dos ouvintes após um homem interromper Jesus. Lá no versículo 13 ao 21, que era a leitura da semana passada, um homem chegou para Jesus e disse: Jesus, mestre, eu quero que tu julgue acerca da divisão da herança com o meu irmão. E com essa interrupção, Jesus dedica um longo trecho para falar sobre o ser humano, sobre a sua busca nesta vida, as riquezas. Mas Jesus naquela ocasião ele disse: olha, quem sou eu para julgar a tua herança? Jesus, em outras palavras, estava dizendo: olha, eu não tenho nada com isso. A lei, veja lá o que a lei diz, e então aplica-se a lei. Jesus diz: eu não tenho nada a ver com isso. Quem é Jesus para dizer o que deve ou não deve ser feito na família? A herança, provavelmente naqueles tempos, diziam que o filho mais velho herdava 2/3 e o filho mais novo herdava 1/3 da herança. Provavelmente era o filho mais novo querendo mais,
querendo dizer, isso é injusto, isso não está certo. Bom, é a lei dos homens. Quem sou eu para julgar? Então, no versículo 31, Jesus diz: portanto, não pensem assim, não pensem em querer mais, não pensem em adquirir riquezas ilicitamente. Portanto, diz ele no versículo 31, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas estas coisas. E ao dizer estas palavras, Jesus está estimulando os seus ouvintes a refletirem o que eles estão colocando como prioridade na sua vida. E a gente sabe que a palavra prioridade, ela deve ser sempre falada no singular. Nós temos que ter uma prioridade apenas. Se você tem mais prioridades, você vai se preocupar demais. Temos que vencer um leão de cada vez. Se eu coloco a palavra prioridade no plural, ela deixa de ser prioridade. Na minha relação com Deus, qual tem sido a minha prioridade? Tenho deixado apenas um espacinho para Ele, ou busco pelo reino todos os dias? No versículo 32, Jesus continua, ele diz: meu pequenino rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. No início da caminhada de fé na igreja cristã, havia uma grande expectativa da segunda vinda de Jesus Cristo. Muitos aguardavam ansiosamente para que o sofrimento pelo qual eles passavam, as perseguições, tivessem um fim e pudessem receber a coroa celestial, a recompensa. De nada adianta ficar correndo atrás de posses, pois o reino está próximo, diziam todos os evangelistas. Em seguida, Jesus desafia, ele diz: olha, vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Essa passagem está também em Lucas, no capítulo 18, um pouco mais à frente, onde Jesus desafia o homem rico a também vender os seus bens. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, assim você terá riqueza no céu. Então as palavras de Jesus nos lembram de uma pequena história. Certa vez um ricaço com muito ouro amarrado à sua cintura se atirou no mar. Quando o navio em que ele viajava estava a afundar, ele não permitiu que o seu ouro desaparecesse nas profundezas do mar. Assim, ele morreu, mas morreu com toda a sua riqueza amarrada em si mesmo. Ele possuía suas riquezas, ou era elas que possuíam ele? Até hoje, nós imaginamos que eram as suas riquezas que possuíam eles. Em outras palavras, nós possuímos o dinheiro, ou é o dinheiro que nos possui? Nos tornamos escravos dele. O desafio de Jesus é profundamente evangélico, é libertador. O modo de vida das primeiras comunidades cristãs, que é relatada lá em Atos, no capítulo 2, vocês lembram? E todos vendiam tudo o que tinham e repartiam com quem necessitava. Era um momento maravilhoso de partilhar, de aquilo que possuía, de auxiliar aqueles que tinham necessidade. E esse comportamento dos primeiros cristãos, será que ele ainda é visto em nossos dias hoje? Será que nós temos pessoas que estão dispostas a vender o que têm e entregar aos outros? É comum nós vermos em grande parte um afastamento do modo de vida desses primeiros cristãos. Nós sim, a gente sempre diz, nós vivemos num mundo consumista, capitalista, as pessoas querem mais. E a fala de Jesus não é oposição ou demonização do dinheiro, não, de jeito nenhum, mas é em oposição ao agir demoníaco que o dinheiro causa nas pessoas. As pessoas se transformam. As pessoas, quando querem lucro a qualquer preço, elas viciam nesse lucro e elas então trabalham e cada vez mais se afastam de tudo e de todos.
e então querem lucro. Isso está em todo lugar. O lucro, a busca do lucro. A busca do lucro, as pessoas desmatam. Vocês têm visto o desmatamento da Amazônia, vocês têm visto a busca pelo ouro, o garimpo, o uso de mercúrio nos rios, estragando a vida das pessoas ao seu redor. O desmatamento ilegal, a mineração ilegal, os desmatamentos aqui no sul, o uso desenfreado de agrotóxicos, tudo pelo lucro, pelo lucro. Quero colher mais, cada vez mais, quero encher os meus celeiros, quero colocar uma caminhonete nova na minha garagem. Então o Brasil ocupa, conforme o último estudo, a 9ª posição como o país mais desigual do mundo. Isso faz gerar abismos monstruosos entre os mais ricos e entre os mais pobres. É pessoas querendo lucro a qualquer preço, quer mais, mais e mais. E a proposta de Jesus é diferente. Ela nos desafia a buscar as riquezas que não podem ser consumidas pela traça e nem podem ser roubadas por qualquer ladrão. Esse tesouro precioso é a salvação, que é concedida mediante a sua infinita graça, a graça de Deus, e acolhida pela fé. A fé desprende o nosso coração das coisas do mundo e nos firma nas coisas de Deus. Nesta segunda parte do texto, então, Jesus lembra aos seus ouvintes para que estejam prontos, com a roupa bem presa, com o cinto e as lamparinas acesas para o trabalho. Enquanto Jesus não retorna em poder e glória a fim de levar os seus para junto do Pai, estamos aqui nesse mundo. Os nossos olhos precisam estar voltados para Ele, para aquilo que é importante, para as coisas do reino, pois os pés também devem estar bem firmes nesse chão que sofre e que geme as dores do parto dos tempos em que nós vivemos. Nós somos desafiados, chamados pelo próprio Filho de Deus de meu pequeno rebanho. A igreja de Cristo é o seu rebanho e quer ser um pedacinho do reino nesse mundo. É sim, aqui nós temos um pedacinho do céu. E se a igreja não for instrumento de Deus nesse mundo, ela deixa de ser igreja e não pode ser chamada de cristã. Muitos são aqueles que não entendem que aqui nós temos um pedaço do céu, aqui dentro. Essa é a nossa igreja. Isso me lembra um homem que comprou uma passagem de um cruzeiro de navio. Ele ia viajar uma semana, ia conhecer muitos lugares. Ele, na verdade, ele não comprou, ele ganhou, ele foi sorteado. Ele ganhou um cruzeiro de uma semana de navio. Ele ganhou, era muito pobre. E ele pensou assim, poxa, como é que eu vou nesse cruzeiro? Eu tenho tão pouca roupa, eu tenho pouca comida, eu não tenho dinheiro. Mas eu não vou deixar de ir. Ele aceitou então a passagem. O que ele fez? Ele preparou diversos sanduíches, muitos sanduíches. Ele pensou, vou ficar uma semana no navio e vou comer os sanduíches por uma semana. E ele foi. Então ele começou a viagem de cruzeiro. Todos os dias, sanduíche de manhã, de meio-dia e à noite. Na terça-feira, sanduíche de manhã, meio-dia à noite. Ele via as pessoas indo para o refeitório, mas ele pensou, não tenho dinheiro, sanduíche de manhã, de tarde e à noite. Lá pela quarta ou quinta, o comandante do navio viu e perguntou, disse, olha, você não quer almoçar no restaurante? Ele disse, não, muito obrigado, agradeço. Ele achou que ele tinha que pagar. Lá por sexta-feira, os sanduíches dele estavam azedos já, estava no fim do cruzeiro. Aí ele descobriu que os almoços e as refeições estavam incluídos naquele passeio. E ele comeu sanduíche azedo,
na metade do tempo. Isso me faz lembrar a igreja. Nós temos aqui o alimento maravilhoso. Nós nos alimentamos pela palavra que nós ouvimos, nós nos alimentamos com a ceia do Senhor. Mas tem muita gente lá fora que não sabe que o Pai quer nos dar o seu reino e ele já é nosso e nós podemos usufruir porque nós somos o seu pequeno rebanho. A igreja é esse grande navio de cruzeiro e tem de tudo, não falta nada dentro. Então que o Espírito Santo conduza os nossos corações e mentes para sabermos o que nós realmente desejamos e nos ajude a compreender a sua palavra. Amém. Nos coloquemos de pé.